A palavra de Deus fala dessa forma: disse o Senhor a Josué: não temas, não te atemorizes, toma contigo toda a gente de guerra, e dispõe-te e sobe a Ai. Olha que entreguei nas tuas mãos o rei de Ai, e o seu povo, e a sua cidade, e a sua terra. O fracasso, ele faz parte da nossa vida, da nossa caminhada. Ele é o preço que nós pagamos pelo progresso. Por isso nós precisamos aprender a viver com os erros, e olhar esses erros, e tirar algumas coisas positivas quando nós fracassamos. Por que nós precisamos tirar coisas positivas? O sábio Salomão, ele diz lá no livro de Provérbios, no capítulo 24, versículo 10, quando ele fala: se você se mostra fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Se você se mostra fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. John Maxwell, ele também diz que a diferença entre as pessoas medianas e os empreendedores é a sua percepção e a sua reação diante dos fracassos. E nós, como filhos de Deus, nós temos que entender que a nossa vida, ela é apenas 10% daquilo que acontece conosco, mas 90% como eu vou reagir nas circunstâncias, nos momentos difíceis. 10% é das coisas boas, mas 90% é realmente como eu vou aprender a reagir nos momentos difíceis. Como você tem reagido? Quando a gente olha para esse texto de Josué, a gente vê que o povo de Israel, após uma grande vitória sobre Jericó, eles foram derrotados humildemente por uma pequena cidade chamada Ai. Uma cidade aproximadamente de 12 mil habitantes naquela época. E Jericó era uma cidade muito grande, e o povo de Israel foi e venceu. E por que será que eles perderam essa guerra contra esse povo tão insignificante? Se você ler o capítulo 7 de Josué, você vai conseguir entender um pouco sobre isso. Mas a causa da derrota foi a consequência do pecado de um homem chamado Acã. Qual foi o pecado de Acã? O que Acã fez de tão grave que causou essa derrota no povo de Israel? O pecado de Acã foi justamente Deus, quando mandava destruir uma cidade, ele não queria que levasse resíduos ou despojos da guerra, somente o que ele ordenasse que fosse levado. E Acã levou para si e achou uma capa muito legal, né? Ele achou uma capa e levou para ele. E também ele levou 205 ciclos de prata, uma barra de ouro, né? E mais outras coisas. Levou para ele e escondeu no seu acampamento. O que isso traz como prejuízo para o povo de Israel? Consequência. Aí o que acontece? Josué manda alguns espias subirem no monte para avistar a cidade de Ai. Vão lá e observam como é. E eles foram e observaram. E quando eles retornaram, eles falaram para Josué: olha, você não precisa mandar muita coisa, o povo lá é fraco. E Josué: então tudo bem, então eu vou mandar apenas 3 mil homens para derrotar aquele povo, 3 mil soldados. O que acontece? Foram massacrados, saíram e foram derrotados. Por quê? Porque estava fora do plano de Deus. Deus, Ele quer nos dar vitória. Deus quer fazer com que a gente tenha uma vida cristã vitoriosa. E isso precisa um recomeço. Então esse capítulo 8 de Josué, ele vai nos ensinar
como nós podemos transformar as derrotas em vitória. Como que você pode transformar as dificuldades que você está enfrentando hoje em vitória no futuro? E realmente nós precisamos ter uma atitude para ser vencedor. E a primeira atitude que nós precisamos ter, nós temos que avançar no Senhor. A primeira atitude, nós temos que saber quem é que dá a direção para a nossa vida. Em quem você tem crido, em quem você tem buscado. E justamente quando você busca entender isso, você é vencedor. Disse o Senhor a Josué, no primeiro versículo do capítulo 8: não temas, não te atemorize. O que acontece no fracasso? O que o fracasso causa na vida do homem, do ser humano? Medo, né? Deixa a pessoa frustrada, deixa a pessoa muitas vezes tímida, com medo do futuro, preocupado com o passado. Muitas vezes nós vivemos a vida toda preocupada em restaurar o passado. E se a Bíblia fala que quando nós aceitamos a Cristo, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo, temos que começar uma nova vida. Ficamos preocupados com o passado e esquecemos que o futuro pertence a Deus. Acabamos não vivendo uma vida correta. E nessas derrotas na nossa vida e nesses fracassos, nós precisamos estar nos animando no Senhor. Somente Deus tem esse poder. Quando os amalequitas, eles invadiram e destruíram Ziclague, levando cativo todas as famílias que ali estavam, né? E os bens de Israel, Davi precisou se examinar com Deus, porque ele entrou num momento difícil, ele começou a ficar frustrado. E lá em 1 Samuel, no capítulo 30, no versículo 26, Davi começa a questionar. Davi se angustiou muito, pois o povo queria apedrejar Davi. O povo estava triste com Davi, e Davi ficou amargurado. Aí justamente, lá no versículo 30, no versículo 6 do capítulo 30, a palavra de Deus fala que ele se reanimou no Senhor. Então, por mais difícil possa ser a tua vida hoje, nós temos que buscar esse ânimo em Deus. Temos que buscar esse fortalecimento em Deus, que somente Ele pode restaurar a nossa vida. Mas por que eles foram derrotados? Por que eles esqueceram que Deus é o centro? Muitas vezes na nossa caminhada nós também perdemos esse foco. Ficamos preocupados tanto com as coisas, com as pessoas, e acabamos esquecendo quem é Deus na nossa vida. E a interferência divina faz de nós, homens, pecadores, nos tornando vencedores em Cristo Jesus. E é para isso que nós somos chamados. Nós somos chamados para ser vencedor. E o que acontece na nossa caminhada? Muitas vezes nós não somos vencedores porque esquecemos de seguir a direção de Deus. Ficamos dando ouvido para homens e esquecemos que Deus está no controle de tudo. Por que Israel foi derrotado? Não somente pelo pecado de Acã, mas também pela imprudência, por dar ouvido a homens. Olha, Josué, o povo lá é fraco. Manda um pouco dos teus soldados. E Josué tinha mais de 30 mil soldados. Vamos mandar então 10%, né? 10% é suficiente. E foram derrotados. Muitas vezes nós também pensamos assim: olha, 10% é do Senhor, e o restante eu vou levar do jeito que eu acho melhor. O restante da minha vida pertence a mim. Mas Jesus, Ele quer a casa toda. Tinha um ditado que alguns falavam antigamente, né?
que o meu coração é de Jesus, né? E o meu pulmão é da Souza Cruz. Né? Por quê? Porque a pessoa não conseguia se libertar, então tinha uma desculpa. Mas Deus, Ele quer a casa toda. Ele não quer apenas uma parte. Ele quer ser dono de toda a propriedade. E mesmo Acã, sendo um soldado, um guerreiro, não foi obediente à voz do Senhor. Não leve despojos. E qual foi a consequência para Acã? A Bíblia fala que Acã, quando foi descoberto, né, Deus revela para Josué qual foi a tribo que tinha pecado. E justamente recaiu sobre a tribo de Acã. E eles foram ver, e Acã confessou: justamente, nós roubamos, eu peguei e levei. E a consequência, toda aquela tribo com todos os seus bens foram levados para um vale e foram apedrejados. Consequência do pecado, consequência das atitudes erradas. Mas Deus tem algo bom para a gente, né? Nós precisamos entender que a primeira atitude, nós temos que avançar no Senhor. A segunda atitude, nós precisamos adotar as táticas que Deus tem para a gente, ou as estratégias de Deus na nossa caminhada. Tudo Deus tem planejado. No domingo passado nós vimos sobre a Arca de Noé, né? Qual foi a estratégia? Quem fez a arca? Noé. Mas quem deu todo o esboço, todos os dados para a construção da arca? Foi Jesus. Não é isso que está passando nesse filme aí de Noé, né? Mas foi Jesus que deu todo o modelo, né? Eu quero que seja feito dessa forma, que eu mandarei os animais para entrarem na arca. Deus vai resolver o problema. Ele quer que você seja obediente. Então Deus deu a estratégia para Josué. Deus sempre tem um plano estratégico para o seu povo. O caminho mais curto e eficaz para a vitória é você seguir a direção do Senhor. Mas nós, como seres humanos, muitas vezes nós queremos agir conforme a nossa vontade. Achamos que a nossa estratégia é melhor. O nosso jeito, o nosso modo de fazer é melhor do que o de Deus. E justamente na primeira investida de Josué contra Ai, a cidade de Ai, ele viu que a estratégia deles não funcionou, porque deixaram o plano de Deus de lado. Quantas coisas você tem feito na tua vida e não estão dando certo? Por quê? Porque você coloca a tua prioridade em primeiro lugar. Eu sempre cito um exemplo, e vou citar quantas vezes for possível, né? Que muitas vezes nós queremos que Deus dê o aval para nossas burrices. Por quê? Eu sonhei que Deus vai me dar um carro, então eu vou amanhã ver um carro que eu quero, né? Porque Deus vai me dar. Vou lá, faço um empréstimo, financio em 80 vezes, né? E acho que é coisa de Deus, né? Aí eu vou lá e compro esse carro. Quando está tudo certo, falta eu ir pegar o carro, eu vou, Senhor, eu vou orar para ver se é da vontade de Deus, né? Mas eu já fiz tudo. Fui lá, falta só ir assinar. Mas agora eu quero, né, que Deus esteja junto comigo nesse projeto da minha vida. Eu falo isso porque isso aconteceu na minha família. Aí veio meu cunhado, chega, eu quero que vocês orem, Deus me dê um carro, né? Conseguiu comprar à vista? Não, em longos anos de vida. O que aconteceu no final? Ele me devolveu o carro. Deus mentiu para ele, né? Será que foi assim? Muitas vezes nós fazemos isso e achamos que Deus está errado, que Deus não está no controle, porque eu quero fazer do meu jeito e quero que Deus assine embaixo. Então Josué fez do jeito do homem. Vou mandar apenas 3.000 homens, mas a direção do Senhor vai com todo mundo, vai com todo o exército. O que aconteceu?
Deus novamente tem que dar uma estratégia para Josué. E o que Deus faz? Ele fala para Josué: Josué, agora, tá? Pegue e vai com todos os soldados, rodeie toda a cidade de Ai, e espere a ordem que eu vou te dar. Mas também pegue 5.000 homens, já não era mais 3, já tinha 5, e mais 30.000 soldados, né? E deixe em Betel, aos redores de Betel. E você vai com esses soldados tentar conquistar Ai. E quando eles verem esse grupo de soldados, o que vai acontecer? O que aconteceu? Eles chegaram e fizeram como Deus ordenou. Todo aquele exército rodearam a cidade, e apenas aquele pequeno grupo foi para tentar entrar e invadir a cidade. Aí o rei da cidade de Ai vê aquele pequeno grupo e fala: vamos fazer como nós fizemos com eles antes. E convoca toda a cidade: vamos para cima deles. E o que aconteceu? Josué, com seus soldados, dão o pé. Estão fugindo da guerra? Não, eles estavam sendo submissos à autoridade do Senhor. Eles correram e foram para o deserto. E o rei conclamou toda a cidade: vamos todo mundo, vamos atrás, vamos botar esse povo para correr. E esqueceram as portas da cidade aberta. Enquanto eles corriam atrás de Josué com seu exército, os que estavam rodeando a cidade entraram e queimaram toda aquela cidade. Por quê? Porque foram obedientes à voz do Senhor. Deus deu a estratégia. A estratégia para a nossa vida é de Deus. Deus está nos orientando, Ele quer que a gente seja vencedor, desde que a gente viva segundo a vontade dEle. No capítulo 7, no versículo 3, ele fala: e voltaram a Josué e lhe disseram: não suba todo o povo, suba uns 2 ou 3 mil homens a ferir Ai. Não fastingueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim subiram lá do povo uns 3.000 homens, os quais fugiram dos homens de Ai. E o versículo 7 ainda diz: disse Josué: ah, Senhor Deus, por que fizeste esse povo passar o Jordão para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara nos contentarmos com ficarmos da além do Jordão. Quando foram derrotados a primeira vez, Josué começa a reclamar. Quantas vezes as coisas não deu certo e você começa a reclamar com Deus? Ah, Senhor, comigo nada dá certo. Eu vejo as pessoas que estão do meu lado prosperar, as coisas com as pessoas que estão perto de mim dão certo, pessoas que nem confiam no Senhor, pessoas que vivem de uma vida toda desregrada, vivem de qualquer jeito e para eles parece que tudo dá certo. O que a palavra de Deus fala? Para a gente não ter inveja dos maus que prosperam, porque a sua recompensa somente aqui na terra, e a nossa recompensa é uma eternidade. Deus tem uma eternidade para nos abençoar, e nós ficamos questionando, porque muitas vezes não entendemos qual é a ordem de Deus. Então Deus ordena a Josué a usar todo o seu potencial de guerra. Quando Deus te coloca numa batalha, quando Ele te convida para você entrar na água, Ele não quer que você molhe apenas os pés, Ele quer que você entre de corpo inteiro. E quando a água, você achar que a água está batendo no pescoço, você acha que não tem mais jeito, sim, entra o milagre do Senhor. Mas a primeira atitude tem que vir do homem. Ele quer que você entre nessa guerra, Ele quer que você seja testemunho. Ah, Senhor, é difícil. Nada é impossível ao que crê. Ao contrário, tudo é possível. Mas você tem que viver esse sobrenatural de Deus. Aí no capítulo 8, no versículo 3, a palavra de Deus diz: então Josué se levantou e toda a gente de guerra para subir contra Ai.
escolheu Josué 30.000 homens valentes e os enviou de noite. Apertou, agora eu tenho que ser obediente. Meu irmão, muitas vezes você não é abençoado porque você não é obediente. Deus quer tomar a casa toda. Ele não quer um pedacinho. Ele não quer 10% da tua vida. Ele quer 100%. Porque Ele te ama. Então não tem como você ter dois senhores na tua vida. Você tem que escolher a quem você quer servir. Não existe você ficar em cima do muro, né? Esses dias eu falei, né? Satanás fala, eu estou preocupado com quem está em cima do muro, porque o muro é meu. Eu estou preocupado com quem está do outro lado do muro. Então nós temos que entender isso. Deus quer pessoas que tenham atitude. E os covardes não entrarão no reino dos céus. Mas quando você busca as táticas de guerra de Deus, o sobrenatural acontece na tua vida. Quando você consegue descansar no Senhor, as coisas vão fluir. Deus tem todas as estratégias. Se Ele teve uma estratégia para salvar o homem, usando Noé para construir uma arca, imagine o que Ele tem preparado para você, com toda a informação que você tem hoje. Naquele tempo, Noé não tinha um GPS, né? Noé não tinha um computador para fazer o planejamento. Eu imagino que as ferramentas eram difíceis para poder derrubar aquelas árvores, para fazer uma arca. Deus não deu prontinho as madeiras empilhadas aqui, agora só você montar. Não, teve que ter o esforço do homem. A nossa parte no relacionamento com Deus, nós temos que fazer. Mas a parte de Deus, Ele sempre faz. E a falha acontece justamente na nossa parte. Não é no lado de Deus. Deus, Ele não falha. Então, quando você pensar, quando você quiser ter uma postura, uma atitude, coloque nas mãos do Senhor, que Ele vai estar te direcionando, né? Charles Stanley, ele também diz: ter sucesso é, dia após dia, ser como Deus quer que sejamos e alcançar as metas que estabelecemos sobre a orientação dEle. Deus é organizado. Deus não é um Deus de confusão, de bagunça. Quando Ele te dá um projeto para a tua vida, Ele organiza tudo. Ele faz com que você caminhe e caminhe de forma correta. Então, a terceira atitude, nós precisamos estar envolvido com Deus. Não adianta você ter as táticas se você não se envolver com Deus. Nós precisamos estar envolvidos com Deus, porque a obra é dele. Nós somos apenas os dispenseiros. Deus disse a Josué: olha, que te entreguei nas tuas mãos o rei de Ai, e o seu povo, e a sua cidade, e a sua terra. No versículo 16 do capítulo 8, a palavra fala: pelo que todo o povo que estava na cidade foi convocado para o perseguir, e perseguiram Josué, e foram afastados da cidade. Nem um só homem ficou em Ai, nem em Betel, que não saísse, após os israelitas se deixarem a cidade aberta, e perseguiram Israel. Então disse o Senhor a Josué: estende para Ai a lança que tens na mão, porque a esta darei na tua mão. E Josué estendeu para a cidade a lança que tinha na mão. A promessa de Deus é para salvar toda a humanidade, e Ele está nos dando ferramentas para a gente ser seus agentes abençoadores aqui na terra. Deus tem me chamado para ser missionários, para estar nessa obra.
Não foi uma função delegada a anjos, mas sim a homens imperfeitos como nós. Porque aos olhos do Pai, nós somos pessoas tementes. Aos olhos do Pai, Ele vê o nosso futuro, não somente o nosso passado. Deus conhece o nosso futuro. Então não tenha medo. Quando Ele te convoca para uma guerra, vai, lute. O versículo 25, ele fala: os que caíram naquele dia, tanto homens como mulheres, foram 12.000, todos os moradores de Ai. Não sobrou uma só pessoa para contar a história daquele povo, porque a promessa de Deus era pela fidelidade de Israel, mesmo tendo no meio pessoas infiéis. A igreja de Cristo somos nós. E você tem que olhar para o teu irmão e crer que ele é temente a Deus. Nós não podemos olhar para o nosso irmão e julgá-lo. Nós temos que olhar para o nosso irmão e amá-lo, indiferente da situação que ele vive, indiferente de como ele é. Como é bom amar aquelas pessoas que nós gostamos. Como é bom amar aquelas pessoas que nós conseguimos conviver. Isso é muito fácil. Mas o amar aquelas pessoas como Acã, a pessoa que fez com que Israel perdesse a guerra. Como é difícil você amar pessoas assim. Mas temos que amar também, porque o julgamento pertence a Deus. Somente Deus tem esse poder. No versículo 28 ele fala: então Josué pôs fogo na cidade de Ai e a reduziu para sempre a um montão de ruínas até o dia de hoje. A palavra de Deus é: se você buscar em Cristo, você vai ser vencedor. E a vitória do Senhor, ela vem para aqueles que se aproximam das suas promessas. A vitória de Deus para a nossa vida é somente para os fiéis. Os infiéis podem até prosperar, mas a recompensa somente para os fiéis. E a promessa de Deus, ela não tem nenhuma eficácia se você não se comprometer e buscar fé. Porque a fé é o sobrenatural de Deus na tua vida. Se você não tiver essa fé, se você não buscar, como é que Deus vai te abençoar? Hebreus 4:2 a palavra fala: porque também a nós foram anunciadas boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Então nós temos que ter fé, nós temos que acreditar no sobrenatural de Deus para a gente ser vencedor. Hebreus 11:1 diz que sem fé, 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. Nós temos que ter essa confiança, porque Deus é justo para nos perdoar todos os nossos pecados. Como é que você está vivendo? Josué conseguiu transformar, com as promessas de Deus para a vida deles, aquela derrota vergonhosa no momento de bênçãos. Por quê? Porque o povo daquela cidade de Ai não tinha a proteção de Deus como o povo de Israel. Por mais que você possa ter falhado, por mais que você venha a falhar, quando você confessa o teu pecado a Deus, você é abençoado. Por mais difícil que tenha sido a tua vida até aqui, Deus tem um projeto de restauração. E é isso que nós cremos. E é por isso que nós vivemos. Todos aqueles que são fiéis receberão a
O mundo prega, somente os vencedores serão reconhecidos. Mas Deus fala, todos que completarem a carreira. Como é que está a tua carreira? Em que ponto está a tua caminhada com Deus? Muitos estão no início. Alguns já estão na metade. Outros estão chegando ao final. Não porque vão se afastar de Deus, mas porque Deus tem um propósito de levar para a eternidade. E nós não sabemos quem, e nem quando, e nem como. Mas sabemos o porquê. Porque nós fomos escolhidos por Deus para estar com Ele. Esse é o propósito. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Se Ele nos escolheu, temos que estar firmes sempre. Não podemos ser negligentes. Por mais que Deus tenha nos escolhido, você tem a liberdade de aceitar a escolha ou não. É como no namoro. Quando você namora com uma pessoa, você escolhe ela para casar. Você não vai namorar com alguém, o namoro cristão justamente é dessa forma. Quando você vai namorar com alguém, você quer namorar para casar. Mesmo que isso não se conclua, mas o propósito tem que ser esse. Então, quando você começa a namorar, você está pensando, eu quero casar com aquela pessoa. Mas muitas vezes, no decorrer da caminhada, aquela pessoa olha e fala para você, mas eu não quero. E muitas vezes a gente tem feito isso com Deus. Ele deu a vida do seu Filho numa cruz por nós. E nós olhamos e falamos para Ele, mas eu não quero. Eu prefiro viver essa vida que eu continuo vivendo. Isso está sendo bom para mim. Isso é legal. As pessoas têm me aplaudido. Você não precisa ser reconhecido por homens. Você tem que ser reconhecido por Deus. Homens podem te aplaudir, mas Deus tem o poder para salvar. É uma grande diferença. É uma grande diferença. Mas quando você é temente a Deus, quando você está vivendo essa vida voltada a Cristo, quando você não está apenas ouvindo, mas você está praticando, realmente você está dizendo para Deus, eu estou contigo nessa caminhada, sou teu parceiro. Deus quer fazer uma parceria com a gente. Deus nos convida. Ele bate na porta e pede, posso entrar? Aí você pode dizer para ele sim ou não. O que você tem falado para Deus? Você está preocupado com o que os outros estão pensando de você? Como é difícil, né? No nosso trabalho, no dia a dia, a gente fica tão preocupado com o que as outras pessoas pensam de mim. E esqueço muitas vezes do que Deus está pensando de mim. As minhas atitudes são para deixar os outros felizes. E muitas vezes eu sou negligente com Deus. Mas Ele é um Deus onipotente. É um Deus onisciente. E um Deus suficiente para a nossa vida. E é isso que nós temos que crer. É nisso que nós temos que nos apegar. E Josué sabia muito bem disso. Josué tinha certeza que Deus tinha chamado. Quando a gente vê no início de Josué, Josué começa a questionar, ele não quer aceitar o chamado de Deus para a sua vida, porque ele sabia que assumir aquele povo, a responsabilidade de Moisés que tinha sobre aquele povo, ia ser difícil. Mas ele teve a convicção. Josué 1:8.
A palavra de Deus, vamos ler a partir do 6, ele fala: "Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos seus pais." Imagina a cabeça de Josué, lembrando dessa promessa de Deus para a vida dele e sendo derrotado por uma pequena cidade. Senhor, está de brincadeira, tu me enganou. A tua promessa não era a gente conquistar. E como que estamos sendo derrotados? Aí ele continua falando: "Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde queres que andares." Aí ele entra num conflito, né? Puxa vida, fui negligente. A culpa então não é de Deus, a culpa é minha. Deus mandou eu levar todo o meu exército, e eu confiei na palavra dos homens que foram olhar. Não precisa levar a carga toda. Deixa a maioria aqui. E muitas vezes nós agimos dessa forma. Deus te convoca para entrar na guerra, e você quer molhar apenas os pés. Você apenas quer molhar talvez os calcanhares. E muito, quando a água chega no joelho, você acha que está se afogando. "Ah, Senhor, tem misericórdia." Mas Deus quer que você mergulhe. E o mergulhar é você não saber o que tem lá no fundo. Talvez você possa encontrar uma rocha, ou talvez você pode encontrar uma água bem tranquila. Mas a confiança em Deus é que você vai ter que mergulhar. E Josué conseguiu entender isso. Se Deus colocou esse propósito, Ele vai honrar. E se Deus tem te desafiado a você fazer uma parceria com Ele, Ele vai te honrar. Ele vai te exaltar nos momentos mais difíceis da tua caminhada. Mas você precisa buscar essa força quando você está sendo derrotado. E essa força é algo sobrenatural de Deus na nossa caminhada. Nós temos que crer nisso. Nós temos que viver isso no dia a dia. Está difícil com Deus? Imagine sem Ele. A minha caminhada hoje é difícil, mas eu estou rumo a uma coroa incorruptível que Deus tem para mim. Eu estou em busca de algo que ninguém pode destruir. A traça não vai corroer, a ferrugem não vai corroer, a traça não vai destruir, né? Por quê? Porque eu estou firmado nesse alicerce que é Cristo. E Deus vai nos honrar, como fez com Josué. Ninguém sobrou naquela cidade. Por quê? Porque deixaram as portas desguarnecidas. Como estão as portas da tua casa? Será que elas estão escancaradas? Ou será que elas estão protegidas? Não, pastor, eu saí de casa e deixei bem chaveada, né? Mas não é essa casa. É a tua vida, é o teu corpo. Como está essa porta? Porque quando ela está escancarada, pode entrar qualquer coisa. Pode entrar coisas boas, também como pode entrar coisas ruins. Mas quando você coloca uma barreira, uma proteção, aí vai entrar somente o que você deixar. E o povo de Ai ficou tão preocupado em vencer a guerra que esqueceu a retaguarda. Muitas vezes os nossos projetos não dão certo,
porque almejamos alguma coisa e queremos avançar, não queremos parar para planejar. E nós precisamos planejar. A nossa caminhada com Deus é de glória em glória, é de momento em momento. E quando você crê nisso, quando você está vivendo isso, com certeza Deus vai te honrar. Vamos cantar? Deixa eu dar uma olhada de novo. Te agradecemos, Senhor, por ter dado a tua vida pela nossa. Uma troca, Senhor, que muitas vezes, pelas nossas atitudes, nós não merecemos. Mas não é por mérito que nós somos salvos, mas sim pela graça e pela misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, consagra, Senhor, esta casa, essa igreja, que se chama pelo teu nome. Eu peço, Senhor, que possa estar com tuas mãos estendidas sobre cada um de nós. Que possamos entender, Senhor, que a estratégia que tu deu para Josué conquistar Jericó foi diferente da estratégia que tu deu para ele para conquistar a cidade de Ai. E também, Senhor, a estratégia que tu tem para os nossos empreendimentos é conforme a tua vontade, Pai.
Então nós não temos que seguir modelos, mas sim temos que seguir a Cristo. Cristo tem que ser o nosso modelo suficiente para a nossa vida. Abençoa-nos, ó Pai. Causa uma transformação na nossa vida, na vida de cada um que chegou aqui. Que realmente possam sair daqui com uma visão de empreendedor, uma visão de pessoas vencedoras, que vão querer estar pegando todas as estratégias que Deus tem para dar. Pessoas que vão estar querendo avançar juntamente com Cristo nessa caminhada. Honra, Pai, honra cada um e abençoe, Senhor, e nos capacite para que possamos ser mais do que vencedores, porque sabemos que a nossa luta não é contra a carne ou pessoas, mas sim contra as potestades que estão tentando nos derrubar. Mas Tu, Senhor, já venceu tudo isso por nós. Temos que tomar posse dessa herança, porque nós somos em Cristo mais do que vencedores. E Tu és absoluto para nós. Tu és perfeito e o único Senhor de Israel. Dai-nos, Senhor, uma semana repleta de alegria, uma semana repleta de paz. Que possamos, Senhor, nessa caminhada, mesmo que venhamos a pisar em falso, possamos levantar, bater a poeira e continuar caminhando em Cristo, porque somente em Cristo nós somos vencedores. Obrigado, Pai. Continua nos honrando em cada dia que passe, nas nossas atitudes, e que o nosso testemunho seja um testemunho diferente, um testemunho de transformação. Por isso que nós vivemos em Cristo. Muito obrigado, Pai. Continua conosco, nos fortaleça no decorrer de cada dia, pois eu oro em nome de Jesus Cristo, meu Filho. Amém.